Oi, gente. Meu nome é Fernanda. Eu sou residente de Biologia da Ana Guida e hoje eu vou gravar para vocês o espelho de resposta do PET do primeiro ano das semanas 3 e 4. Beleza? Então vamos lá. Questão 1. Um estudante fez a seguinte afirmação: a determinação de nossas características físicas é condicionada por fatores genéricos, né, que está escrito. Mas eu vou considerar genéricos porque eu acredito que tenha ocorrido um erro de digitação aí no PET, então, ao invés de genéricos, eu vou considerar que está escrito genéticos. Então, e isso faz todo sentido, né? A determinação de nossas características físicas é sim condicionada por fatores genéticos. Por quê? Porque quando a gente pensa em genéticos, a gente pensa coisas genéticas, a gente pensa em DNA, né? E o nosso DNA, a gente herda o nosso DNA dos nossos pais. Então, metade do nosso DNA vem do nosso pai e metade do DNA vem da nossa mãe. E dentro desse DNA existem códigos. Os códigos, eles vão codificar as nossas características físicas, as nossas proteínas, né, diversas coisas. Tudo que a gente tem vai estar lá codificado no nosso DNA. Então, as nossas características físicas, por exemplo, a nossa cor do olho, a cor do cabelo, tudo está codificado lá no nosso DNA. Por isso que às vezes a gente é parecido com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Se a gente tem algum irmão, por isso que nós somos parecidos, porque os nossos genes que estão no nosso DNA codificam as nossas características físicas. Então, é isso, gente. Vamos para a questão 2. Reveja as 7 características estudadas por Mendel e responda. Considerando a característica altura da planta, cite os tipos de planta que seriam selecionados por Mendel para o cruzamento parental. Então, o cruzamento parental é um cruzamento entre linhagens puras. E o Mendel, ele colocou como característica de altura da planta, a planta pode ter duas opções. Ela pode ser alta ou ela pode ser baixa. Então, a geração parental, para ser a linhagem pura, ou ela é totalmente alta ou ela é totalmente baixa. Então, quais os tipos de planta que seriam selecionados por Mendel para o cruzamento parental? Seria plantas altas, de linhagens puras, e plantas baixas, de linhagens puras. Então, é isso. Então, agora a letra B. Qual traço se espera que seja apresentado pelas plantas da geração F1 originadas nesse cruzamento? Então, a geração F1 é o resultado do cruzamento da geração parental, né? Então, se cruzou uma planta alta, pura, e uma planta baixa, pura, a gente pode vamos considerar que a planta alta, a característica alta é uma característica dominante. E a característica baixa é uma característica recessiva. Então, para a gente colocar essa característica dominante, essa característica alta, ela vai receber um alelo dominante. Então, o gene para a característica alta vai ser codificado por um alelo dominante. Então, a gente pode chamar de, por exemplo, azão. E a planta baixa, a característica baixa pode ser uma característica recessiva. Então, o alelo a gente coloca em minúsculo azinho. Então, se a gente cruzar um azão com um azinho, eu vou pegar um alelo da planta alta e um alelo da planta baixa, então vai ficar um azão e um azinho. Então, como tem um azão, isso já coloca que essa geração F1, que tem um azão, ela é dominante. Então,
toda a geração F1 vai ser de plantas altas, porque a característica alta é uma característica dominante. A característica da planta ser alta é dominante. Então, lá no gene é codificado, tem um código para a planta ser alta. Tipo assim, o nome desse código é azão. Tipo assim. Então, a geração F1 toda vai ser de plantas altas, por causa que quando eu cruzei uma alta com uma baixa de linhagens puras, a característica alta é a característica dominante. Beleza? Agora a letra C. Qual traço se espera que seja apresentado pelas plantas da geração F2, oriundos da autofecundação da geração F1? Então, a geração F2 vai ser o resultado do cruzamento das plantas da geração F1. Então, todas as plantas da geração F1 têm o seu genótipo, os seus alelos, azão, azinho, né? Então, ela tem um alelo dominante, que é o azão. Então, todas as plantas da geração F1 são altas. Elas têm o traço alta, de ser alta. Então, quais traços vão ser apresentados pelas plantas da geração F2? Então, quando a gente cruzar um azão azinho com um azão azinho, as possibilidades que a gente vai ter de genótipos, de alelos das plantas da geração F2, vai ser azão, porque eu vou pegar um alelo da planta, um alelo de uma planta e um alelo da outra. Então, eu posso pegar um alelo azão de uma e um alelo azão da outra. Então, uma planta pode nascer azão. A outra planta eu posso pegar, pode vir ao acaso um alelo azão de uma planta e um alelo azinho da outra planta. Então, a planta filha vai nascer com o genótipo azão-azinho. E aí pode ser azão-azinho de novo, se eu pegar o azinho de uma planta e o azão da outra, ou azinho-azinho. Então, tem essas 4 possibilidades: azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, essas 3 plantas vão ter o alelo azão, o alelo dominante. Então, a possibilidade de nascer uma planta baixa vai ser só de 1/4. Então, vai ter 75%. Então, as plantas da geração F2, quais traços vão apresentar? 75% das plantas vão apresentar a característica alta, o traço alta. E 25% das plantas, ou 1/4, vão apresentar a característica baixa. Vamos para a próxima. Número 3. Leia o texto abaixo e depois responda as questões. Mendel selecionou 22 variedades diferentes de ervilhas e cruzou-as entre si, mantendo o registro de 7 traços diferentes, como, por exemplo, a textura da ervilha, lisa ou rugosa. Mendel descobriu que quando ele cruzava ervilhas lisas com rugosas, ele obtinha ervilhas que eram completamente lisas. Porém, se ele produzisse uma nova geração de ervilhas a partir dos híbridos, 1/4 das ervilhas seria rugosa. É o mesmo esquema que a gente estava fazendo aqui com as plantas, com a altura das plantas. É como se fosse o mesmo exemplo, né? Mendel propôs que as ervilhas não estavam misturando seus traços, rugosos e lisos. Cada híbrido de ervilha herdava ambos os traços, mas somente o traço liso se tornava visível. Na geração seguinte, os traços eram transmitidos novamente e 1/4 das novas ervilhas herdava os 2 traços rugosos. O que fazia delas rugosas. Mendel havia descoberto o que os cientistas iriam mais tarde chamar de alelos dominantes e recessivos. Então, letra A. Quais os procedimentos científicos Mendel utilizou em seus grupos de ervilhas? Então, Mendel observou, as ervilhas
e as plantas, o que estava surgindo, qual que era a característica dominante, qual que era a característica dominante não, né? Qual que era a característica que aparecia, qual que era igual a altura da planta, flores, diversas coisas. Ele criou hipóteses sobre isso, né? Se ele cruzasse determinadas plantas ali com olhando para aquela determinada característica, o que iria sair, né? Então ele criou as hipóteses e fez experimentos, né? Cruzou várias plantas, várias ervilhas. Depois que ele cruzou, ele fez cálculos estatísticos. No caso, ele contou mesmo. Ele contou ervilha por ervilha que ia saindo. Ervilhas as verdes, amarelas, rugosas, lisas, contou uma por uma. E com isso ele contou, assim, muita ervilha mesmo. Tem um vídeo no canal mostrando na aula de segunda lei de Mendel, que a Ana Guida fala quantas ervilhas que Mendel contou. E depois ele tirou as conclusões disso tudo, né? É isso. Então agora a letra B. Que características das ervilhas Mendel observou em seus experimentos? Descreva as observações que Mendel percebeu ao cruzar ervilhas lisas com rugosas. Então, quando ele cruzou as ervilhas lisas com rugosas, ele obtinha somente ervilhas que eram completamente lisas, né? Então, e isso não era o que ele esperava. Ele esperava que as ervilhas iam ser lisas e rugosas, né? Ele cruzou lisas e rugosas e ia nascer lisas e rugosas. Mas quando ele cruzou os híbridos, que foi a geração F1, né, aquelas que nasceram completamente lisas, ele observou que um quarto das ervilhas era rugosa. Então foi isso que ele observou. Então agora letra C. A que conclusão Mendel chegou sobre os híbridos do primeiro cruzamento? O que seriam os traços mencionados no texto? Então, ele concluiu assim que os híbridos, que são as ervilhas que nasceram todas lisas, né? Elas herdavam tanto traços lisos quanto rugosos, porque no seu genótipo estavam lá, né? Que ela foi um cruzamento de liso com rugoso, então elas herdaram uma parte. Então, no seu DNA, lá no DNA das ervilhas, tinha uma parte lisa e rugosa, né? No seu material genético tem uma parte lisa e rugosa. Mas todos os híbridos só apresentavam uma característica lisa, só expressavam essa característica. Então ele percebeu que aquele traço liso tinha uma certa dominância, né, sobre o traço rugoso. E o que são esses traços, né? Esses traços são as características, o que nós chamamos hoje de fenótipo. O fenótipo, ele é a expressão daquele gene. E o gene, quando ele se expressa numa característica física, né? Então, é isso. Agora vamos para a letra D. Monte um esquema mostrando os resultados obtidos por Mendel para a característica textura da ervilha, lisa ou rugosa, nas duas gerações. Então, no esquema tem que ter a geração parental, né, porque começou de lá, que foi o cruzamento das ervilhas lisas puras com as ervilhas rugosas puras, tem que ser puras. Então, supondo que a característica lisa tenha o seu genótipo Rzão a Rzão, já que ela é dominante, né? Por causa que viu que na geração F1 todos nasceram lisas. Então a lisa é dominante, né? E quando cruzar essas ervilhas, a geração F1 vai ser 100% lisa. E o genótipo vai ser Rzão, Rzinho. Um genótipo, um alelo da ervilha lisa e um alelo da ervilha rugosa. Rzão, Rzinho. E a geração F2, que é o cruzamento da geração F1, né? Vai ser a possibilidade que tem quando eu cruzar Rzão, Rzão. Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, podem nascer ervilhas lisas
com o genótipo Rzão, Rzão, ou lisas com o genótipo Rzão, Rzinho, ou rugosas com o genótipo Rzinho, Rzinho. Então, a gente conclui aí nesse esquema que 75% das ervilhas vão ser lisas, né? Porque vão apresentar o genótipo Rzão, e 25% das ervilhas vão ser rugosas, porque vão apresentar o genótipo Rzinho, Rzinho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado confuso, porque essa matéria ela é típica do terceiro ano, né? Então, é complicado tentar explicar essa matéria para vocês do primeiro ano. Mas eu tentei fazer o meu melhor. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou mandar pelo Classroom. E é isso. Obrigada.